Entrevista de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia sobre o Fortaleza. O Bahia está na semifinal da Copa do Nordeste. Veja o que Rogério Ceni falou. Fizemos um bom primeiro tempo, na minha opinião. E o segundo tempo aí nós caímos um pouco de produção. Individualmente não conseguimos quase nenhuma jogada de muito sucesso. São 11 dias só treinando e alguns vão cansando durante o jogo. Então nós optamos por fazer trocas para não correr risco de lesões e tentar manter a intensidade do jogo. Mas, como era de se esperar, quando o juiz anula o pênalti, eu acho que até psicologicamente dá uma infelizmente a gente baixa, Fortaleza cresce, que é o normal, né, na situação de jogo, e nos dá mais trabalho até do que o jogo caminhava, né? Antes do jogo, acho que todo mundo esperava um jogo complicado e difícil, como sempre é contra o Fortaleza. Depois do pênalti marcado, para uma possibilidade de no começo do segundo tempo fazer o terceiro gol, eu acho que aí vem esse banho de água fria e a gente cai um pouco de produção, segundo tempo um pouco aquém do que a gente imaginava, um bom primeiro tempo, mas acho que hoje principalmente valia muito a vitória, o triunfo e a classificação. Rogério, boa noite. A princípio eu queria que você falasse sobre justamente essa parada. Você Sim. reclamava bastante do calendário brasileiro, quarta e domingo praticamente sem descanso, o Bahia viajando e tal. E a gente viu um Bahia que talvez até tivesse um certo receio, como é que o Bahia vai voltar dessa parada, mas a gente viu um Bahia que já estava antes da parada bem comportado, o lado defensor principalmente, acho que o David fazendo uma excelente partida no alto. Muito. Então eu queria que você falasse a respeito disso, da postura da equipe após esse um mês, a importância das férias para ele e do jogo diante de um adversário complicado. Eu acho que até você estava cansado, porque você vai todo jogo, então acho que até você estava cansado de tanta viagem, de tanto jogo. Era importante, porque nós já estávamos num momento já declinando um pouquinho no ano pelo acúmulo de jogos. Os jogadores descansaram durante 14 dias e quando nós saímos não tinha esse jogo não existia esse jogo do Fortaleza. Nós nos preparamos para fazer 2 semanas de treinamento, tivemos que encurtar para 11 dias de treinamento. Depois de segunda-feira já não dá mais para puxar tanto treino, ou seja, foi de sábado até sábado com domingo de folga. Talvez não tenha o tempo ideal para botar o time numa condição física melhor, mas em matéria de comprometimento, de dedicação, de atenção, eu acho que isso acho que tem que se destacar o grupo de jogadores. Repito, primeiro tempo bom, segundo tempo tecnicamente a gente não conseguiu desenvolver como no primeiro, mas em matéria de comportamento e competitividade, eu acho que todos tentaram fazer o seu melhor. David muito bem no jogo aéreo, como se falou. Eu acho que é um fator importante para um time que é baixo, que não é um time tão alto, né? O Santi também ajuda bastante, mas é impressionante o David como ele toma conta da área quando está bem posicionado. E seguimos na competição. Acho que esse é o principal. Estamos numa semifinal de Copa do Nordeste. Nem sei para quando, né? Porque não tem data marcada, mas para o futuro. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo, pela classificação e bom revê-lo. A gente falou de calendário apertado. E no sábado já tem um outro jogo pegadíssimo contra o Atlético Mineiro. Sim. Pelo Brasileiro, para manter a boa rotação que vinha antes da parada. As mudanças que foram feitas, o senhor já explicou que o time deu uma baixada, mas também foi pensando no Galo e pensando no jogo do América? Eu acho que foi pensando também, boa noite, pensando também nos jogadores. Nós trocamos 5 dos 6 homens de frente, o único que se manteve, que é o que normalmente aguenta até o final dos jogos, é o Jean Lucas, né? O Juba começou a avançar mais do que o necessário em um determinado momento do jogo, no lado que o Marinho nos dava o maior trabalho até a entrada do Breno foi o Marinho mesmo daquele lado. Talvez o Juba tinha que ter segurado um pouquinho mais, né? Mas nós trocamos, o Chico Pulga hoje cansou, que não é também, ele consegue normalmente um pouco mais. Ademir cansou, William cansou. Então nós fomos trocando de acordo, o Caio principalmente pelo cartão amarelo naquele momento, né? Já ele é o cara que fica mais atrás, não é o ponto mais alto dele a marcação. Então nós colocamos o Nico ali. As substituições já eram pensadas no sentido de que não houvesse lesões no começo da temporada. E, logicamente, um ou outro caso também pensando já no jogo de sábado e depois pensando no jogo de terça. E afinal de contas, nós tentamos fazer um elenco para
para poder usá-lo. Então, eu sei que às vezes um jogador não entra tão bem, ou não, poderia ter segurado um pouquinho mais no campo, mas o objetivo é manter esses caras vivos o maior número de tempo possível, porque são 10 jogos em 30 a 31 dias, é um jogo a cada 3,1 dias. Então nós temos que rodar, independente da situação, do jogo, correr riscos às vezes, mas se nós montamos um elenco é para usufruir dele, principalmente nas posições que nós temos mais reposição, que é no meio campo. Rogério, boa noite. Ainda nessa linha, legal que no final do jogo a gente tem ali o Thiaguinho centralizado, à direita o Lúcio, o Kaique na esquerda e o Michel ali um pouco pela direita, no meio campo. Em relação a isso, você já o indício, né, para você em relação ao time, né, e até posicionamento ali do Lúcio pela direita, como ponta, o Thiaguinho centralizado. A prioridade agora é, por exemplo, né, em relação ali ao Thiaguinho centralizado e o Lúcio pela direita, por exemplo? Eu vou ser sincero, nós estamos tentando, estamos trabalhando com o Lúcio, trabalhamos esses últimos 14 dias com o Lúcio pela direita, mas nada impede que eu acho que não é que o Lúcio não jogue de centro, de 9 quando necessário. Nós vamos utilizar ele da maneira como a gente achar mais conveniente com o passar dos jogos. E ele vai ter que desenvolver cada vez mais ali pelo lado direito. Você precisa um pouco mais de velocidade, um pouco mais de habilidade de 1 contra 1, né? Eu particularmente acho o Lúcio pelo centro melhor. Ele ressaltou que gosta de jogar pelo lado, vamos tentar usufruir dele da melhor maneira possível, quando necessário, nas duas posições. Boa noite, Rogério. Eu queria saber como você avalia a situação do gramado da Fonte Nova, tendo em conta que o último jogo oficial foi no dia 8 de junho com a equipe feminina. Eu acho que teve a troca parcial, né, do gramado, acho que está com bastante areia no momento. É um processo que eu entendo que faz parte, a bola está quicando um pouco mais do que o normal, acredito que a areia vai baixando, se molhar, se cuidar bem. De se destacar que menos grama saiu do gramado, acho que até pelo corte da grama, soltou menos grama. No final do jogo, você olha, o campo está menos machucado do que normalmente. Agora, deve demorar ainda. Esses 3 jogos, talvez a gente sofra um pouco mais pelo gramado, pela quantidade de areia, que vai melhorar com o passar do tempo. Ao menos o que a gente espera é que o gramado aguente, suporte mais. Não está o ideal hoje? Não. Mas eu acho que para o futuro, o trabalho que foi feito pode ser benéfico para preservar um pouco mais o gramado, com o número de jogos altíssimos que tem até o final do ano. Eu acho que a nossa estratégia, a gente dá indícios com 40 e poucos jogos na temporada. Acho que mais ou menos a nossa estratégia nós temos, principalmente quando jogamos dentro da nossa casa. Concordo com você, eu acho que as duas questões são válidas. Você vê o Paris Saint-Germain hoje jogando, mantendo sua identidade de jogo e vencendo o Real Madrid. Você vê o Fluminense se adaptando a Inter, né, que ele mais mudou e também vencendo. Eu acho que as duas são válidas, as duas maneiras são válidas. Eu acho que quanto mais você consegue manter sua identidade de jogo, mostra que você pode ter superioridade ao adversário, mas também não sou contra, principalmente quando você sente que um time é mais forte que o teu, tem mais soluções técnicas, ou melhor parte física, ou uma mudança drástica. Eu acho que não vejo problema nenhum em você se adaptar aos adversários.